Começamos falando sobre posição. Inicialmente, traçamos uma reta com um sentido positivo e a chamamos de eixo coordenado x. Então vamos desenhar aqui uma reta. Repare que ela tem um sentido positivo. Então, tecnicamente, a gente deveria chamar isso aqui de semi-reta, mas eu vou chamar de reta mesmo. Ela tem um sentido positivo, que no caso eu estou colocando para a direita, e vou indicar ela com a letra x, representando então o meu eixo coordenado x. Em seguida, a gente define um ponto de referência nessa reta, chamado de origem ou referencial, que eu vou traçar aqui e indicar como zero. O zero, então, é a nossa origem ou referencial. Aqui é um zero, não é um O, tá? Em seguida, nós estabelecemos uma unidade de medida e indicamos os pontos da reta usando o padrão adotado. Então, eu vou estabelecer aqui a minha unidade de medida, que é o metro. Vou dizer, então, que essa distância corresponde a 1 metro. Portanto, essa distância corresponde a 2 metros, essa 3, 4. E da mesma forma, eu posso indicar também distâncias à esquerda da minha origem, como aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E assim por diante. Eu tenho infinitos pontos tanto para a esquerda quanto para a direita. Repare então que todos esses elementos que a gente colocou aqui nesse desenho são importantes. A reta, o sentido positivo dela, o nome do eixo, a unidade de medida, o referencial e a construção dos pontos, a indicação dos pontos, seguindo esse referencial. E repara também, seguindo sempre a mesma distância para a gente manter aí a coerência. Então, o sentido positivo é o sentido em que os valores do eixo crescem e o sentido negativo do eixo é o sentido em que os valores do eixo diminuem. Então, repara que para a direita ele é positivo, ele está apontando para a direita como sendo positivo, e repara que os valores estão crescendo. Mesmo se eu vier daqui, daqui para cá, os valores estão crescendo quando eu me movo para a direita, e quando eu me movo para a esquerda, os valores diminuem, por isso este é o sentido negativo do eixo. A posição x, que muitas vezes também é chamado de espaço S, eu vou chamar de posição x, mas alguns livros e exercícios apresentam como espaço S, que vem de space, é importante você saber, de uma partícula. Então a posição x de uma partícula é a sua localização no eixo em um dado instante. E a unidade padrão de medida de posição é o metro m, mas às vezes a gente vai usar também outras unidades, como centímetro, quilômetro, milímetro, ou possivelmente até unidades que não são do sistema internacional. Então, se a posição de uma pessoa é, por exemplo, x igual a 3 metros, significa que naquele instante ela está a 3 metros da origem no sentido positivo. Então eu tenho aqui o ponto zero, vou pegar 3 metros da origem no sentido positivo, já que esse valor é positivo, e aqui está a nossa pessoinha feliz. Se a posição é x igual a menos 2, então significa que ela está a 2 metros da origem no sentido negativo. Então a gente sai daqui da origem, anda 2 metros no sentido negativo, e aqui está a nossa pessoinha triste. Ela está triste porque ela está numa posição negativa. Uma coordenada de menos 4 metros, portanto, é menor do que uma de menos 1. Se a pessoa está aqui em menos 4 e uma outra está aqui em menos 1, a coordenada de menos 4 é menor, porque menos 4 é menor do que menos 1. Cuidado para não se confundir aí com os sinais negativos. O sinal positivo de uma coordenada não precisa ser mostrado explicitamente, mas o sinal negativo deve sempre ser mostrado. E a posição pode assumir quaisquer valores reais, como 1,5 metro, π metros, menos raiz de 3 metros, etc. Claro que não é muito comum, mas nada me impede de falar que a posição de um objeto é π metros. Na verdade, quando a gente for estudar movimento rotacional, a gente vai ver o π aparecendo muito. E eu poderia também ter um menos raiz de 3, por exemplo, nada nos impede. Aqui tem um erro no slide, o metro ficou separado do menos raiz de 3, não é o adequado. O adequado seria eles virem juntos, sem ter essa quebra de linha. Eu vou consertar depois. E além disso, nós podemos usar os eixos y ou z em vez do x. E nada me impede de colocar o eixo y na horizontal, o eixo z na horizontal. No desenho do slide anterior, eu poderia muito bem ter chamado o eixo de z, nada me impede.
E da mesma forma, nós poderíamos ter escolhido o sentido positivo como sendo para a esquerda, em vez de para a direita. Eu poderia ter desenhado meu eixo apontando para a esquerda e chamando ele de x, por exemplo, sem nenhum problema. Poderia inclusive ter desenhado ele para cima ou mesmo para baixo e chamado ele de x, não tem nenhum problema. Então você tem que estar atento. A primeira coisa que você vai fazer quando você for ler uma reta como essa é identificar qual que é o sentido positivo, qual que é o nome do eixo, para que você não confunda as